Devolutiva de 20 questões referentes à teoria geral do crime, questões baseadas todas em OAB, concursos, e é um momento necessário, é um momento de nós avaliarmos o que sabemos, o que não sabemos, o que podemos melhorar em termos de conteúdo, sempre aperfeiçoando o conhecimento da doutrina penal. Questão 1. Priscila, escrivão de polícia, todos acompanhando junto comigo. Para salvar a vida de Juraci, que estava sendo feito refém, efetuou o disparo de arma de fogo contra Adriano, coitado, o qual veio a falecer em razão do disparo. Priscila agiu acobertada pela seguinte excludente da ilicitude. Neste caso, gente, qual que é a excludente da ilicitude que a questão enuncia? Muito bem, legítima defesa. A legítima defesa pressupõe o quê? Agressão humana, que pode ser tanto atual, está acontecendo, quanto iminente, prestes a acontecer. Questão importante, a legítima defesa pode ser tanto própria quanto de terceiro. E a legítima defesa, aquele que defende a si mesmo ou a terceiro, deve usar moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão e responde pelo excesso aquele que age pelo excesso. São pontos importantes dessa questão que envolve um enunciado com legítima defesa. Questão 2. Essa questão 2 envolve muita questão, muitos pontos que são puro decoreba. São elementos do fato típico. Quando o enunciado fala são elementos do fato típico, já vem logo à sua mente quais são. Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Entre esses aqui, o único que não é elemento do fato típico é justamente a antijuridicidade. Por que a antijuridicidade não é elemento do fato típico? Porque... Pode falar. Vitor, pode falar. Por quê? Exatamente, o Vitor falou de forma muito técnica. A antijuridicidade compõe um dos elementos do crime e não do fato típico. Muito bem. Muito bem mesmo. Próxima questão. Questão 3. Questão muito importante, também retirada da OAB. A doutrina majoritária conceitua crime como fato típico, ilícito e antijuridicidade é sempre a mesma coisa, e culpável. Por sua vez, o fato típico envolve o elemento subjetivo do tipo, que pode ser dolo ou culpa. Nós estudamos isso dentro do fato típico. Sobre o tema, é correto afirmar que, correto letra B, os tipos culposos estão sujeitos ao princípio da tipicidade. Claro, gente, deve haver uma descrição legal quando o crime é culposo. Somente podendo ser punidos quando devidamente prevista em lei a sua punição a título de culpa. Se não houver a descrição na lei do crime culposo ou da modalidade culposa de crime, obviamente não é possível a punição, porque não haverá tipicidade. O que não é típico é o que, gente? Indiferente penal. Tá? O direito penal não se preocupa porque não está previsto em lei. Costumes podem criar crimes e definir penas? Não. Analogia pode criar crimes e definir penas? Não. Por quê? Porque, obviamente, fere o princípio da tipicidade. Certo? Questão 4. Em relação ao crime, marque a alternativa correta. Questão 4, gente, de todas, a única correta, letra A. O resultado de que depende a existência do crime é imputável a quem lhe deu causa. É considerada causa, ou considera-se causa, a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria acontecido. Redação expressa do artigo 13 do Código Penal. Condição sem a qual o resultado não aconteceria. Ou também conhecida como teoria da equivalência dos antecedentes causais. Lembra, Vitor? Ou conditio sine qua non. Parece arrogante usar a expressão latina, mas é necessário. Porque as provas de OAB, e para quem for fazer as provas de concurso, usam muito essas expressões latinas que já foram incorporadas ao vocabulário jurídico. Então é importante que você saiba. Questão 5. Gente, que questão boa essa questão 5. Essa questão 5, eu tirei ela de um concurso do Ministério Público, eu não lembro qual, de um dos Ministérios Públicos do Brasil, mas foi retirado. O adultério, nos termos do Código Penal atualmente, é considerada conduta o que, gente? Atípica. Porquanto? Indiferente penal. O que é atípico? O direito penal não se preocupa com esta conduta, ela não é relevante para o direito penal. Ela não faz diferença para o direito penal. O que não é ilícito é permitido, certo?
Não quer dizer, gente, que não seja proibido em termos de leis civis, tá? Com relação ao exemplo dessa questão aqui, gente, o adultério fere um dos deveres do matrimônio, que está no Código Civil. Qual que é o dever? Quem se lembra que nós falamos em sala? Fidelidade recíproca. O indivíduo que pratica adultério, seja quem for, ou seja ela quem for, está praticando o ilícito civil. Mas em termos de ilícito penal, não, porque foi uma opção política da República Federativa do Brasil revogar o crime de adultério. Quando foi revogado, se eu não me engano, em 2009. Por exemplo, cada país tem o direito penal que escolhe. Na Itália, o crime de adultério ainda é previsto no Código Penal. No Brasil, não. No Brasil, ele perdeu a sua relevância típica. Questão 6. São elementos do fato típico. Gente, só sobra na questão 6 a letra A. Conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade. Vocês vejam bem que essas questões elas se repetem. Assim como elas se repetem na prova aqui da sala de aula, elas também se repetem na OAB e também se repetem em muitos concursos. Questão 7. De acordo com o conceito analítico de crime, é um dos elementos do fato típico. Questão 7, gente, a única que sobra é qual letra aí? Letra B, conduta, muito bem, letra B, conduta. Questão 8. Tendo em conta as disposições penais relativas à aplicação da lei penal e ao crime constantes no Código Penal, assinale a alternativa correta. Gente, questão 8, correta, letra A. A tentativa não é punida quando o meio empregado para a prática do crime é absolutamente ineficaz para a sua consumação. Gente, justifica qual artigo aqui? Justifica-se em qual artigo essa letra A da questão 8? Artigo 17, crime impossível. Lembra? Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. E nisso, nós estamos construindo uma teoria geral do direito penal na nossa cabeça. Pode falar, Fernando? Eu lembro do senhor falando, exemplo. Fala mais alto para a gente gravar a sua pergunta aqui. Eu lembro do senhor falando sobre o exemplo de rapaz, hoje a gente tenta praticar o homicídio, no caso ele está com o revólver em mão, atira, só que não tem bala. Isso. Não tem nenhum projétil na arma. Não tem nenhum projétil. Eu pergunto para vocês, é possível que mediante disparo de arma de fogo, e o que é arma de fogo? É aquela que se aciona mediante mecanismo de pólvora. É possível que mediante o disparo de arma de fogo alguém seja morto por uma arma totalmente desmuniciada? Não, crime impossível. E se ela tiver uma munição que falha, é tentativa. Falhou naquele momento, mas ela poderia ter funcionado. Entendeu? Ficou claro? Excelente pergunta. Questão 9. No que diz respeito à consumação e tentativa, corresponde a uma das etapas da fase interna ou mental. Gente, qual que é a única fase considerada a fase interna aqui? Hein, gente? Cogitação, questão 9, letra C. É dentro da cogitação que se analisa, se questiona e se descobre se houve dolo ou se houve culpa, tá? É claro que se a cogitação não é exteriorizada, não há como se punir ninguém. Ninguém pode ser punido pelo mero pensamento. Mas a cogitação é um elemento importante quando da investigação do crime. Até aí tudo bem? Questão 10. A respeito do tema cogitação e tentativa, é correto afirmar que, gente, questão 10, essa questão 10, gente, é interessante, que eu falei a questão 10 no nosso vídeo gravado da revisão, né? Nos tipos, letra D, questão 10, letra D. Pessoal, nós estamos gravando questão 10, letra D. Nos crimes de tipo misto alternativo, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. O que é um tipo misto alternativo? Você pega o crime de tráfico de drogas, artigo 33 da Lei de Drogas. Comprar, vender, revender, expor à venda, ter em depósito, transportar, remeter, importar, exportar, são 18 verbos. É o crime mais extenso que tem na legislação brasileira hoje, em termos de redação típica, o tráfico de drogas. Para o indivíduo traficar, precisa praticar os 18? Não, basta um. Se ele compra, se ele vende, se ele transporta, se ele tem em depósito, é um tipo misto alternativo.
basta a prática de um verbo para a consumação do crime. Então, nessa questão 10, letra D de dado. Questão 11, vamos lá. Questão 11. Em conformidade com o Código Penal, parte geral, título 2, sobre os crimes, assinale a alternativa incorreta. Gente, essa questão 11, muita gente perdeu ela de bobeira, porque o incorreto eu ainda coloquei em caixa alta. Teve gente que foi na intuição que a mente te leva na busca da questão correta e falou, essa questão está muito fácil, porque achou 4 corretas. Mas cuidado, leia o enunciado de uma questão, de uma prova, 3, 4 vezes, antes de colocar a resposta. Porque que é incorreta? Olha só, há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade. Qual que seria correto aqui? Não há crime. Por causa de um não, fez o enunciado incorreto. Questão da OAB, se eu não me engano, 2018. Muita gente perdeu essa questão de bobeira. Questão 12. Questão 12. Está todo mundo acompanhando aí, gente? Questão 12. Considere a seguinte situação hipotética. Para afastar a agressão iminente, Pedro atira e mata Joaquim, que estava prestes a também estuprar Maria. Considerando-se essa situação hipotética, Pedro agiu em, questão 12, me desculpem, legítima defesa de terceiro, excluindo a ilicitude da conduta. Ilicitude ou antijuridicidade, para fins penais, são expressões que se equivalem, é a mesma coisa, beleza? Questão 13, gente, que questão 13 boa essa aqui? É uma questão extensa nos enunciados, que requer muita atenção, porque um deslize faz você errar essa questão 13. São requisitos legais do estado de necessidade. A única correta, letra E, perigo atual, ou seja, o pressuposto da situação de perigo não provocado, porque não pode alegar estado de necessidade quem provocou a situação de perigo. Inevitabilidade do sacrifício do bem jurídico, ou seja, nas circunstâncias é necessária a situação em estado de necessidade, podendo ser próprio ou alheio, e inexigibilidade do sacrifício. São os requisitos da lei, tá? Letra E. Questão 14. Pronto? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Posso seguir? Tranquilo? Questão 14. A respeito das hipóteses de exclusão de ilicitude constantes no Código Penal, é correto dizer que, questão 14, gente, a única correta é a letra B. A legítima defesa é justificável para repelir injusta agressão a direito próprio ou alheio. O resto está tudo errado. A única correta é a letra B. Como eu disse e repeti para vocês sempre, admite-se a legítima defesa tanto para defender-se, né, direito próprio de terceiro, contra o quê? Injusta agressão. Beleza? Tranquilo, gente? Até aí tudo bem? Todos acompanhando? Tranquilo, gente? Beleza? Questão 15. Questão 15. André, verificando que sua esposa Francisca estava correndo risco de morte, invadiu, munido de uma faca, o posto de saúde local e de lá subtraiu atadura, gases e medicamento. Considerando a ação típica, o juiz absolveu o réu por uma das causas excludentes da ilicitude, que é, neste caso, gente, da questão 15, B, estado de necessidade. A esposa estava não em situação de agressão, mas em situação de perigo. Estado de necessidade pressupõe perigo, legítima defesa pressupõe agressão. Grava essa frase, repete essa frase, que você nunca vai errar essas questões. Tá? É a base dessas questões. 16. Podemos, gente? 16. Suponha que um policial armado se depara com um bonde. Quem já ouviu falar nessa palavra bonde? É uma palavra, é uma expressão típica da linguagem policial. E a questão explica, aglomeração de criminosos fortemente armados em deslocamento, integrado por um número muito superior de pessoas armadas que começam a atirar contra este policial. Sobre a situação de agressão humana, gente, o enunciado da questão já matou toda a questão. Sobre a situação de agressão humana, injusta, atual, na situação descrita, caso o policial atire, estará ele justificado por legítima defesa. Teve gente que me falou, ou que me perguntou, mas é policial, não está no estrito cumprimento do dever legal? Não, ele estava se defendendo.
A questão deu aqui, ó, agressão humana. Colocando agressão humana, a legítima defesa é garantida a todos. Entenderam? Agressão humana, muita gente errou essa questão de bobeira. Pode falar, Vitor. No caso lá do Roberto Jefferson, que os policiais foram cumprir um mandato Isso. e foram surpreendidos lá, aquilo seria legítima defesa? Exatamente. Vamos citar esse exemplo aqui, que você está colocando um exemplo prático de um indivíduo que estava com mandado de prisão, e mandado com D é ordem, mandato com T é mandato político, tá? Eletivo, por exemplo, mas mandado com D é ordem, e os policiais foram cumprir o mandado e foram recebidos a bala. Se esses policiais reagissem, eles estariam em tese em legítima defesa, certo? E quando eles estavam cumprindo o mandado, no momento que eles foram lá prender o determinado réu, eles estavam no estrito cumprimento do dever legal, porque era um dever legal emanado de uma autoridade competente, um juiz, e a lei respalda a atividade do juiz nesse ponto, entendeu? Então, cuidado para não confundir os dois institutos, legítima defesa com estrito cumprimento do dever legal, tá, gente? Beleza? Até aqui? Tranquilo? Mais alguma pergunta além da... Não, nesse caso, olha só, o estrito cumprimento do dever legal, ele excluiria a responsabilidade de um policial caso fosse acusado, por exemplo, o policial foi cumprir um mandado com B de prisão, cumpriu, algemou o réu ofereceu resistência, ele algemou mesmo assim e levou esse réu para o presídio. O policial poderia ser acusado, por exemplo, de cárcere privado? Não, porque ele estava no estrito cumprimento do dever legal e a prisão era ilícita e emanada do Estado. Agora, o policial recebeu um tiro no cumprimento do mandado e revidou com outro disparo. A única tese que irá respaldá-lo é a tese da legítima defesa. Certo, Vitor? Ficou claro? Não pode ficar dúvidas. Gente, esse é o momento da devolutiva da prova, onde todas as questões devem ser esclarecidas. Dúvidas não podem, residuais, né? Não podem permanecer nesse momento, porque é o momento que a gente está fechando o conteúdo. Até aqui tudo bem? Beleza? O importante eu estou gravando e todos estão com a prova na mão. Quem eventualmente não está com a prova, eu já coloquei ela até na plataforma. É importante que você assista esse vídeo aqui em casa umas 2 ou 3 vezes, revisando as questões. Questão 17 agora, né? Todas foram tiradas, a maioria de OAB e algumas de concurso. Pode falar, Vitor. Ainda nesse caso. Pode perguntar, vocês estão aqui no momento da pergunta. É possível que... Fala mais alto para gravar. É possível que no momento do cumprimento do estrito dever legal, ele não reaja a tiros, né? Mas aí, no meio ali do cumprimento do mandado, o policial venha disparar, aconteça alguma coisa e a pessoa venha a falecer. Nesse Ótimo. caso, não foi legítima defesa. Não. E aí? Excesso. E o agente responde pelo excesso. Gente, sempre considere a possibilidade de excesso, tá? Sempre considere. O dever legal é de prender, não é de torturar. O dever legal é de prender, não é de matar. Entendeu? Pode. Se no caso... Fala mais alto, Fernandinho, para ficar registrada a sua pergunta. Se no caso, por exemplo, ele não atirou de volta, mas, não sei, levou a mão na cintura, ele disse que ia fazer algum tipo de reação. Eu não entendi sua pergunta, me desculpe. Se ele emite algum tipo de reação, mas assim, por exemplo, ele não vai atirar, mas ele leva a mão na cintura. O policial que está ali já está nervoso e ele pensa, meu Deus, ele pode atirar. Ótimo. Pode caracterizar aquilo que se chama de legítima defesa imaginária, que é chamada pela doutrina de putativa. Quem se lembra dessa expressão? Legítima defesa imaginária, também chamada de putativa. Se ela ficar devidamente comprovada pelas circunstâncias, o policial, ou seja ele quem for, mesmo que não seja um policial, mas se ficar comprovado pelas circunstâncias, ela está justificada, certo? Isso é pacífico. Então, a questão 17, gente, questão 17 agora. Sobre a previsão do parágrafo único do artigo 25, é um parágrafo recente, do Código Penal, legítima defesa de vítima mantida refém durante a prática de crimes. É correto afirmar que, 17, letra A abertura do preceito permite a extensão a outros agentes, como guardas civis municipais e integrantes do sistema prisional. Qualquer agente policial, desde que venha a agir
em legítima defesa de terceiro, certo? Questão 18 na nossa super devolutiva. Atenção, moçada. Questão 18 na nossa super devolutiva. Vamos lá. Durante uma partida de futebol, Rogério agrediu Jonas com um soco, que lhe causou um leve ferimento no olho direito. No dia seguinte, Jonas vai tirar satisfação com Rogério, que no meio da discussão saca uma arma de fogo e parte para a direção de Rogério, que então retira da sua mochila um revólver que carregava legalmente e dispara contra Jonas, causando-lhe a morte. Considerando-se a situação apresentada com relação à morte de Jonas, Rogério, questão 18, letra E, não responde pelo crime de homicídio, né? Não responderá por homicídio, pois agiu em legítima defesa, o que afasta a ilicitude da sua conduta. Por quê? Porque havia uma agressão. Nesse caso, a agressão era atual, estava acontecendo, e o agente dessa questão aqui repeliu a injusta agressão. Tranquilo? Questão 19 da nossa devolutiva qualificada. Situação hipotética. Atenção. Durante uma briga de torcidas organizadas rivais, um homem desferiu uma facada em um torcedor do time rival. Com dolo de matar, olha que estão falando da expressão dolo, né? Essa expressão é uma das mais importantes do direito penal. Com dolo de matar, estava prestes a desferir mais um golpe fatal, quando um guarda municipal que estava trabalhando no local conseguiu deter o agente, aplicando-lhe um choque de taser. Marque a alternativa que descreve corretamente a excludente da ilicitude que resguarda a ação do agente público nessa situação. Gente, 19, a mais ampla, a mais extensa de todas as justificativas, legítima defesa. Vejam que a legítima defesa admite situações extremamente diferentes, mas todas abarcadas pela legítima defesa, todas justificáveis pela legítima defesa. Se você, dentro das excludentes, entende a legítima defesa, você entendeu tudo, porque as outras são decorrência da legítima defesa. Uma resposta para a legítima defesa pode ser aproveitada para o estado de necessidade muito facilmente, certo? Ela entrou como legítima defesa por causa Da agressão injusta. Exatamente, e era uma agressão humana, entendeu? E última questão da nossa devolutiva da segunda VA. Marque a alternativa correta a respeito do excesso das excludentes da ilicitude. Questão 20, letra D. Seja doloso ou culposo, poderá sujeitar o agente à reprimenda penal devida. Ou seja, sempre responde pelo excesso aquele que pratica. Devolutiva da nossa segunda VA, muito bem explicada, muito bem colocada, prova devolvida. Parabéns a todos. Parabéns a todos, gente. Vocês foram muito bem. Aí. Obrigado pela atenção.